Olá, pessoal! Hoje iniciaremos a aula falando sobre resistores e leis de Ohm. Bom, o que são resistores? Resistores são elementos de circuito que consomem energia elétrica, convertendo-a integralmente em energia térmica. Bom, às vezes eles não vão fazer essa conversão, às vezes eles servem apenas como limitador de corrente elétrica, tá? Os resistores, eles podem vir representados ou como esse matinho aqui, né? Ou um retângulo, tá? Então, vamos considerar um condutor submetido a uma diferença de potencial U e percorrido por uma corrente elétrica I, tá? A resistência elétrica, que vai ser representada por R, é dada por U sobre I. Bom, quem fez essa descoberta foi um físico alemão, Georg alguma coisa Ohm. E por isso que a resistência elétrica ela é medida em Ohm. Bom, então a resistência elétrica ela é medida em Ohm, é esse símbolozinho aqui, que parece uma ferradura, né? U é a DDP, medida em volts, né, diferença de potencial, e é a corrente elétrica medida em ampere. Bom, então vamos para a lei de Ohm. A diferença de potencial U nos terminais de um resistor, mantida a temperatura constante, e percorrido por uma corrente elétrica I, é diretamente proporcional à intensidade dessa corrente. Bom, lembra que nós escrevemos que R é igual a U sobre I? Então, ele está dizendo que a DDP1 sobre uma corrente 1 vai ser igual à diferença de potencial 2 sobre uma corrente 2, que é igual a DDP3 de uma corrente 3. Isso quantas forem as suas diferenças de potenciais e suas correntes. Então, o N sobre N. Isso daqui vai dar sempre um valor constante. E esse valor constante vai ser a sua resistência elétrica. Tá ok? Bom, portanto, de acordo com a primeira lei de Ohm, vale que U é igual a R vezes I, tá? E para esses resistores, é onde vale essa lei, né? A gente chama o resistor de resistor ôhmico. Bom, como eu sou muito ruim desenhando, eu vou usar aqui o gráfico do livro, né? Para mostrar para vocês que o diagrama diferença de potencial pela corrente de um dado componente do circuito elétrico é denominado curva característica. Então, aqui ele mostra 3 tipos de resistores. Um resistor crescente com I, tá? Se você reparar, ele é um pouco curvo. Aqui você tem um R constante, né? Se o R é constante é porque trata de um resistor ôhmico. E aqui nós temos um R decrescente com I, né? Então, se você reparar, também é curvo, tá? Então, para um resistor ôhmico, vale a relação que o valor da resistência ele é equivalente ao quê? À tangente de θ desse gráfico, tá ok? Do gráfico aqui. Onde a tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou seja, vai ser o valor da sua DDP pela sua corrente, que é o que a gente tem na fórmula, tá? Bom, e eu mostrei para vocês na aula anterior que nós podemos escrever a potência como a fórmula do pintinho, né? Π. Correto? E nós vimos hoje que pela primeira lei de Ohm, a gente pode escrever U igual a R vezes I. Então, a gente só vai fazer uma manipulação das fórmulas, tá? Então, quer dizer que se eu pegar no lugar do U e escrever R vezes I, eu posso ter a fórmula da potência de com uma outra escrita, né? Então, ficaria potência igual a I vezes, aí no lugar do U eu vou botar R vezes I, tá? Então, vai ficar R vezes I. Então, nós temos a potência igual a I vezes I, vai dar I ao quadrado. Então, ficaria P igual a R vezes I ao quadrado. Então, além da fórmula do pintinho, a gente tem essa daqui, PRI.
E nós ainda temos uma outra forma de escrever, tá? A fórmula da potência. Se a gente considerar, né, partindo ainda do pintinho, mas se agora a gente escrever I igual a U sobre R, né, eu peguei a fórmula do U igual a R vezes I e passei o R dividindo, tá? Só isso que eu fiz. Então, como é que ficaria a fórmula? No lugar do I, né, eu escreveria U sobre R. Então, ficaria U sobre R vezes U. Então, a potência seria U ao quadrado sobre R. Então, nós temos 3 formas de relacionar a potência, tá? Pode ser π, pode ser π e pode ser U ao quadrado sobre R. Beleza, pessoal? E ainda assim nós estamos falando de potência. Agora nós vamos para a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, ele se refere ao material com o qual esse resistor ele é feito. A resistência elétrica de um condutor homogêneo de seção transversal constante depende do material com o qual ele é feito e é diretamente proporcional ao seu comprimento L e inversamente proporcional à área S da sua seção transversal. Bom, ele percebeu que essa resistência ela variava dependendo do material com o qual esse resistor era feito, não era simplesmente criar uma resistência. E foi atrás dessa relação que ele foi. Então ele percebeu, né, que essa matemática que está escrita aqui em cima, ela ocorria da seguinte forma: R, que é a resistência, ela é dada por ρ. ρ ela é a resistividade elétrica, tá? Ele é um coeficiente de proporcionalidade que equivale, né, ao material com o qual é feito, tá? Ele está diretamente ligado ao material. Então, vamos lá. R é igual a ρ vezes L sobre S, tá? Então, vou anotar aqui o que quer dizer cada elemento e suas unidades de medida. Então, vamos lá. Então, R é a resistência elétrica medida em ohm. Ρ é a resistividade elétrica, que é ohm vezes metro. L é o comprimento em metro. E S é a área em metro quadrado. Então, pessoal, só para deixar bem claro, tá? O que vem a ser esse ρ? É a resistividade elétrica, tá? É uma característica do material com o qual ele é feito, o condutor ele é feito, e depende da sua temperatura. Ele, na fórmula, ele entra como um coeficiente de proporcionalidade. É como se ele viesse equilibrar a relação entre o comprimento e a área para causar a resistência elétrica, tá? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Um beijão e até a próxima, pessoal!